Bem, queridos, hoje nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens aqui para o mês de janeiro na nossa igreja. Um novo tempo, o mesmo Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia hoje, no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo 5. E nós vamos ler juntos dos versículos 18 até o 24. Gênesis no capítulo 5. Caso você esteja sem Bíblia, o texto vai ser projetado nessas TVs aqui da frente, e você que acompanha a transmissão de casa, também já vê em sua tela o texto sendo exibido. Livro do Gênesis, no capítulo 5, a partir do versículo 18 e até o versículo 24. Diz assim a Bíblia: aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos pedir que Deus nos conceda a graça maravilhosa de ouvi-lo através da Bíblia nessa manhã. Senhor, eis aqui o nosso coração agradecido por toda a experiência que nos foi concedida até esse momento. Cantar as verdades que nós cantamos é muito mais do que música para nós, Senhor. Falar dessa rendição de corações gratos, falar desse amor que cobre as nossas falhas, esse amor e essa graça que sustenta os nossos passos. Deus, exaltar o Senhor, reconhecer com todo o coração que Tu és o exaltado, não apenas acima de nós, mas acima do mundo criado por Ti, acima das circunstâncias contrárias e adversas. Tudo isso, Senhor, não é apenas digno de ser entoado a Ti, como também tem o poder de mover o nosso coração na direção certa, apaziguar a nossa alma, tranquilizar os nossos dias, nos fazer ver a vida com as lentes certas, a lente do Senhor. Te agradecemos pela ceia, Senhor. Te agradecemos porque nesse ato tão singelo, repetido mensalmente, sabemos que a Tua presença entre nós nos nutre, nos alimenta, nos fortalece. Agora, Senhor, o que eu te peço é que, apesar de mim e de todas as minhas limitações, o Senhor fale ao coração de cada um de nós, porque a Tua palavra é ilimitada nos seus efeitos. Que o Senhor nos alimente o coração, porque a Tua palavra tem o poder de falar por ela mesma. A verdade eterna do Senhor ecoa em corações que foram criados para a eternidade, os nossos corações. Então, Senhor, fala com a gente, inspira o nosso coração e nos coloca no Teu caminho e na direção da vida que Tu tens para cada um de nós. Fala àqueles que estão neste lugar, fala a tantos e tantas que acompanham online essa transmissão e aos outros muitos que remotamente assistirão depois, Senhor, que a Tua palavra produza vida nas nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Bem, todos nós sabemos que os primeiros dias de um novo ano costumam ser marcados por aquelas resoluções que nós tomamos. Talvez você, assim como eu, seja o tipo de pessoa que aproveite a chegada de um novo ano e logo nos primeiros dias renova aquela lista de resoluções importantes. Por exemplo, em 2021 eu vou cuidar mais da minha saúde. Em 2021 eu vou me alimentar melhor. Eu vou me tornar cliente verde do Hortifruti. Eu vou comer menos fast food, menos trash food, vou me alimentar de pratos mais coloridos, menos monocromáticos. A gente vai tomando essas resoluções, percebemos que o tempo vai passando, que o organismo já está diferente, que o corpo já não corresponde tão bem a alguns estímulos, então queremos cuidar melhor disso. Aproveitamos o início de um ano e tomamos aquela resolução de fazer mais atividades físicas. Não, esse ano o que me falta é uma bicicleta boa para pedalar. E aí investe na bicicleta com o desejo de começar a pedalar muito.
ou vai fazer natação, jiu-jitsu, futebol, tênis, squash, esgrima, não tem limite, você quer fazer alguma coisa porque nesse ano novo você decidiu cuidar da sua saúde. É comum no início de um novo ano tomarmos uma boa resolução, como por exemplo, dedicar mais tempo e tempo de qualidade para a nossa família. A gente olha para o último ano e a gente olha para os últimos anos e então constatamos algo do tipo, me parece que o meu cônjuge, que os meus filhos, as pessoas mais importantes da minha vida, receberam, na maior parte do tempo, aquilo que restou de mim. O bagaço que chegava em casa, o resto do cansaço que, acumulado da semana, eu tinha para oferecer a eles. Então, nesse novo ano, eu quero intencionalmente me dedicar mais ao meu cônjuge, eu quero intencionalmente me dedicar mais aos meus filhos e à minha família. Outras pessoas tomam uma resolução parecida com essa e dizem, olha, nesse novo ano eu quero aproveitar mais a companhia dos meus amigos tão especiais. Porque às vezes a sensação que nós temos é que a vida corrida rouba de nós aqueles momentos incrivelmente únicos de alegria quando estamos ao lado das pessoas que nós mais amamos e mais nos fazem bem. Aqueles amigos que nós estimamos, carregamos por uma vida toda, mas quando nos damos conta, pouco temos encontrado, porque a vida, as agendas não permitem que isso aconteça. Então dizemos, não, nesse ano tem que ser diferente, eu preciso valorizar quem me valoriza, eu preciso estar mais perto desses que eu amo tanto. Algumas pessoas decidem que o novo ano e os primeiros dias de um novo ano trazem a oportunidade de sonhar e se dedicar a um empreendimento, e pensamos, olha, nesse ano finalmente eu vou empreender em algo que eu acredito. Todo mundo diz que eu sou talentoso, todo mundo diz que isso aqui que eu faço é muito bem feito, todo mundo diz que eu tinha que ganhar dinheiro com isso, mas eu sempre resisti, eu sempre temi, mas olha, agora esse ano o projeto vai ser desengavetado, vai sair do papel. Outras pessoas aproveitam o início de um ano e tomam uma maravilhosa resolução, dizem, em 2021 eu vou ler a Bíblia toda, pegam um plano de leitura anual, compram uma Bíblia para fazer a leitura anual, com espaço para fazer anotações, dizem, nesse ano eu não vou apenas ler a Bíblia toda, eu vou orar mais, nesse ano eu vou me envolver mais com a igreja, eu vou estar mais perto, eu vou estar mais presente, eu vou servir, eu vou ajudar, eu vou cooperar. Não importa quais sejam as resoluções que tomamos, nós fazemos essas resoluções porque queremos experimentar uma vida melhor. A gente olha para adiante e não queremos sonhar e idealizar com uma vida que involui, mas uma vida que evolui. Nós queremos experimentar a superação das coisas que nos desafiam. Então, se tínhamos o receio de empreender em algo, vamos então empreender agora. Se tínhamos então aquela morosidade e uma certa preguiça no contato com a Bíblia, agora vamos ler regularmente o texto bíblico. Se ficávamos no campo da promessa, investir em tempo de qualidade com a família, agora esse projeto vai sair do papel e pelo menos de 15 em 15 dias nós vamos fazer alguma coisa criativa juntos e a minha família terá o meu melhor momento com o telefone desligado, que hoje é uma grande fonte de distração para pais e filhos, inclusive. Nós fazemos essas resoluções porque queremos viver melhor, queremos nos tornar pessoas melhores, e sejamos honestos, quem aqui não gostaria de dizer a respeito da própria vida, a minha vida é extraordinária? Ou então dizer, eu estou caminhando na direção de uma vida que é extraordinária. Eu acho que todo mundo deseja isso, e embora essa condição não esteja indisponível a nós, me parece que uma vida extraordinária é uma experiência para poucas pessoas. Sabe por quê? Porque a maioria de nós se contenta facilmente com o ordinário. A maioria de nós se contenta com a média. Vivemos como todo mundo vive. Queremos estar onde todo mundo está, fazer o que todo mundo faz, vestir o que todo mundo veste, média. E a nossa cultura que fala tanto sobre superação, e a nossa cultura que fala tanto sobre conquista, tem formatado cada vez mais homens e mulheres encaixotados para pensarem da mesma forma, agirem da mesma forma. E eu não sei o que você pensa,
Que cenas vêm à sua mente quando você escuta essa expressão, uma vida extraordinária? Eu não sei se você é levado a pensar naquele comercial que passava na minha adolescência, de creme dental Colinos, mergulhe na proteção refrescante, abra um sorriso feliz. Não sei se você lembra, esse sabor refresca, Colinos. E aí o comercial não era de uma pessoa na frente do espelho escovando o dente e espirrando aquela pasta no espelho, não. O comercial era de homens e mulheres lindos, pilotando jet ski, em mares caribenhos, comendo as melhores coisas e com sorrisos que eram dignos de fato daquele comercial. E talvez você olhasse para aquele comercial e dissesse assim, olha, isso é uma vida extraordinária. Enquanto eu estou aqui com a minha bizinha, né, Jefferson, na Avenida das Américas, o cara está lá pilotando um jet ski num mar paradisíaco. Ou então você olhe para o afortunado vencedor de uma mega sena da virada e pense, esse sujeito que embolsa 250 milhões de reais assim, de um dia 31 para um dia 1º, esse cara deu boas-vindas para uma vida extraordinária. Eu não sei quais são as imagens que vêm à sua mente, mas nós veremos hoje, à luz da Bíblia, que uma vida extraordinária tem muito mais a ver com estender os limites das nossas possibilidades diante de Deus, do que essas imagens todas que muitas vezes nós criamos e são, a maioria delas, inatingíveis, impossibilidades para nós, irrealidades, coisas que nós não alcançaremos e possivelmente não temos de fato que alcançar. Não é um objetivo nobre, mas é possível ter uma vida extraordinária quando eu entendo que viver extraordinariamente tem a ver com essa extensão dos limites de todas as minhas possibilidades diante de Deus. A vida extraordinária de que a Bíblia trata, e a Bíblia fala muito sobre esse tipo de viver, não tem a ver com os padrões de sucesso, felicidade e diferenciação estabelecidos pela sociedade da nossa época. Eu espero que essa afirmação não frustre você, mas a Bíblia, que fala muito e mais do que falar, nos aponta o caminho para uma vida efetivamente extraordinária, nada tem a ver, a proposta da Bíblia, com esse modelo de felicidade, sucesso e diferenciação estabelecido pela nossa sociedade. Até porque, de acordo com os padrões da sociedade que a gente vive, alguns personagens que viveram de modo extraordinário e são apresentados a nós aqui nesse livro, a Bíblia, seriam considerados como verdadeiros fracassos. Pense em Moisés. Moisés foi alguém que teve uma história fantástica, porque quando ele nasceu, havia um decreto no Egito, e ele era um hebreu, filho de hebreus, que era um povo escravo no Egito. Quando ele nasceu, havia um decreto do faraó do Egito dizendo o seguinte, olha, os hebreus crescem muito, se não tiver um controle dessa natalidade aí, daqui a pouco eles vão dominar sobre nós. E aí o cara decidiu fazer o seguinte, vamos matar todos os meninos, todas as crianças nascidas. E a mãe de Moisés, num desespero, querendo poupar a vida do filho, coloca o nenenzinho recém-nascido num cesto de junco e coloca ele no rio. E deixa que o curso do rio determine a sorte daquele neném. E aquele cesto chega então próximo da filha do faraó, que se banhava no rio. Ela se encanta com aquele bebê. E Moisés, um hebreu, que era para ter sido exterminado, é criado como um príncipe no Egito. A melhor alimentação, a melhor educação, todas as condições, até que, numa determinada ocasião, sabendo a sua origem, defendendo um hebreu que estava sendo castigado por um soldado egípcio, Moisés mata aquele soldado, esconde o seu corpo, teme ser descoberto e foge errante para o deserto. E Moisés, que foi criado como um príncipe, vive o resto de sua vida como um peregrino, conduzindo um povo que era teimoso, libertando esse povo da escravidão do Egito e caminhando na direção de uma terra prometida que ele não entrou. E aí a sociedade à nossa volta olha para Moisés e fala, não, esse cara é um fracasso. Nasce como príncipe e morre como peregrino no deserto, qual é o sucesso desse sujeito?
E a Bíblia diz que a vida de Moisés foi extraordinária. Um homem como Jeremias, vocacionado ainda no ventre de sua mãe para ser um profeta em Israel, e tinha a incumbência de pregar uma mensagem ao seu povo, uma mensagem de arrependimento. O povo de Deus estava distante de Deus, e alguém tinha que se levantar para falar: esse caminho é um caminho muito ruim que vocês estão tomando. Vocês estão confiando em alguma coisa que os faz sentir segurança de uma condição talvez étnica de serem povo de Deus, mas vocês não vivem como povo de Deus, e o Senhor os avisa: virá um juízo. Arrependam-se, voltem-se para o Senhor. 40 anos pregando a mesma coisa, ninguém escuta Jeremias. Um sucesso ou um fracasso, segundo a mentalidade da nossa época? A Bíblia apresenta Jeremias como um profeta que viveu uma vida extraordinária. A sociedade certamente o taxaria como um fracassado. Então essa diferenciação é importante. Estamos aqui hoje para considerar o que é uma vida extraordinária à luz da Bíblia. E se você deseja, em 2021, nesse novo tempo que nós entramos, viver uma vida extraordinária de verdade, você precisa entender que isso dependerá da sua relação com Deus. Você precisa entender que essa vida que dentro de você é um anseio tão grande ser vivida, depende do lugar que Deus deseja levar você, do tipo de vida que Deus deseja para você. Uma vida extraordinária para nós que cremos em Deus, para nós que estamos aqui para buscar de Deus a direção para a vida, tem a ver com dizer para Ele, para Deus, o seguinte: eu percebo, Senhor, no mais íntimo do meu ser, a Tua voz me chamando para além de tudo que eu vivi até aqui. E eu não sei se você, assim como eu, é alguém que caminha pela vida a despeito das suas conquistas, a despeito das suas realizações, a despeito dos dias felizes e alegres que você passa, com uma sensação que não se esgota dentro de você, como se algo dentro de você dissesse: há mais, existe mais. Eu não consigo definir concretamente o que é esse mais, mas é como se na minha alma tivesse um anseio por mais. E aí a gente descobre então que isso não é a nossa insatisfação crônica, que nos torna ingratos com o que alcançamos, desejando sempre novas conquistas, mas é a manifestação da nossa alma, criada por Deus, para Deus, ouvindo do próprio Deus Criador que nele há mais vida. Nele há mais realizações, nele há mais coisas para vivermos, sermos e fazermos. Uma vida extraordinária tem a ver com dizer para Deus: eu percebo no íntimo do meu coração a Sua voz me chamando para viver o Teu propósito e a Tua vontade para a minha vida. E sabe o que nos leva para essa vida extraordinária? A resposta desse sentimento que temos no coração, dizendo para Deus: eis-me aqui, Senhor, me leva então, é isso que eu quero. É isso que eu desejo. Uma vida extraordinária é querer mais de Deus. E queridos, talvez você escute isso que eu estou falando aqui, se pergunte até o presente momento o que tem a ver com o texto que nós lemos, e você vai ver que tem uma ligação muito importante, mas talvez você escute isso aqui e pense: essa coisa de uma vida extraordinária é para gente como Moisés, Jeremias, Daniel, Paulo, Pedro, esses grandes nomes, esses grandes heróis da fé, não para alguém dentro dessa estrutura tão comum como eu, não para alguém tão simples, tão frágil, tão imperfeito, imperfeita como eu. Mas ouça, Deus é especialista em fazer pessoas comuns viverem vidas extraordinárias. Sabe por quê? Nessa história toda, o extraordinário não é nenhum de nós, o extraordinário é Deus. Deus é esse poderoso, é esse ser amoroso que toma vidas comuns, simples, muitas vezes fragmentadas, quebradas, já sem esperança, e faz coisas incríveis, novas, belas em suas vidas. E as pessoas olham então e se admiram daquelas vidas quando deveriam se admirar do Deus que faz essas coisas. E é de alguém assim, comum, que viveu de modo extraordinário, que trata o texto que nós lemos hoje. Um ilustre desconhecido para a maioria de nós, chamado Enoque. Talvez algumas pessoas ouçam esse nome e pensem: será que é nome de sal de frutas?
Será que há um tipo de massa? Mas não é nem nhoque, nem engove, é Enoque. E essa pessoa, esse ilustre desconhecido, em que tão poucas informações sobre ele nós temos na Bíblia, viveu uma vida extraordinária e tem muito a nos ensinar nessa manhã. Esse relato em Gênesis que nós lemos sobre a vida de Enoque se encontra numa espécie de capítulo de passagem da Bíblia, no livro de Gênesis. Por quê? O capítulo 4, que é o capítulo que antecede a esse que nós lemos, ele traz uma história muito conhecida da maioria de nós, a história do primeiro homicídio, Caim matando o seu irmão Abel. E toda a forma como Deus lidou com Caim, toda a maneira como aquela história dramática se desenvolveu. No capítulo 6, que é o capítulo posterior a esse que nós lemos, existe uma descrição da condição de corrupção humana naqueles dias. Fala-se da família de Noé, da vida de Noé e de sua família, e Deus dizendo a Noé que em virtude da imoralidade, da corrupção humana, ele enviaria um dilúvio, mas pouparia a família de Noé. E deu a Noé instruções para a construção da arca, outra história famosíssima e conhecida por todos nós. Mas entre esses dois grandes acontecimentos, o capítulo 5 parece não trazer nenhuma história muito impactante. O capítulo 5 surge falando da descendência de Adão, através da linhagem de um de seus filhos, chamado Sete. Quando Abel morre, Adão e Eva têm mais um filho, chamado Sete. E o capítulo 5 fala da linhagem desse filho de Adão e Eva, chamado Sete, a descendência de Adão. E a história vai se repetindo de modo muito parecido. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, ele viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas, depois morreu. Aos 106 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu mais tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Depois Enos gerou Cainã, e Cainã gerou, e vai falando as pessoas todas, até que chega em Jared, que gerou Enoque, e a história muda, porque diferente dos demais, que viveram tanto tempo, tiveram tantos filhos e com tantos anos experimentaram a morte, o texto que nós lemos diz que depois de gerar o seu filho, Enoque viveu mais 300 anos andando com Deus, e gerou filhos e filhas, e já não era mais porque Deus o tomou para si. Diferente dos demais, a história de Enoque surge no meio desse relato ordinário, brilha, quase que como uma estrela solitária, quase com a camisa do Botafogo, ele aparece aqui no relato, mostrando o destaque, mostrando essa diferença. Algo aconteceu em gerações a fio com um homem que foi diferente, a sua vida foi um pouco diferente. Sobre Enoque, nós podemos falar poucas coisas, porque poucas vezes ele aparece no relato bíblico. Enoque aparece na Bíblia em 3 ocasiões, aqui, em Gênesis, como acabamos de ler. Lá na carta de Judas, no finalzinho do Novo Testamento, ele é apresentado como uma espécie de pregoeiro da justiça, muito provavelmente como um sinal de que ele andava na contramão da corrupção moral de seu tempo. Ele era alguém que nos seus dias proclamava aquilo que era justo. E Hebreus, a carta aos Hebreus, lá naquela galeria da fé, descreve Enoque como um homem de fé. Um homem que teve fé para andar toda a sua vida com Deus, ao ponto de ser transladado, ao ponto de não ter sido um homem que experimentou a morte, mas que trocou de lado. Deus o tomou para si, ele saiu da dimensão da vivência humana e passou para a eternidade sem provar da morte. Precioso para Deus. É assim que Hebreus descreve a vida de Enoque. Mas o que se pode falar desse homem, o que fica mais evidente em todas essas poucas passagens que falam de Enoque, é que ele andou com Deus. E andou tão próximo de Deus e tão íntimo de Deus, apesar de ter vivido uma vida comum,
apesar de ter tido filhos e filhas, apesar de ter tido as múltiplas demandas da vida humana, como você e eu experimentamos, toda a experiência de vida de Enoque, segundo o texto bíblico, foi de alguém que andou com Deus e andou tão perto ao ponto de ser tomado pelo próprio Deus, para si, e não experimentar a morte. Queridos, para Enoque, e talvez essa é a grande lição da vida extraordinária desse homem, para Enoque, Deus foi um fim em si mesmo. A vida extraordinária que ele viveu nos ensina que quando alguém anda com Deus, essa afirmação merece um ponto final. Nós temos uma tendência de lidar com as pessoas e com as coisas como meios para algum lugar, meios para alguma conquista. Enoque lidou com Deus como o fim em si mesmo e não como um meio para nada. Então, aquilo que incomoda alguns e impressiona outros é que quando nos perguntamos a respeito de Enoque, nós não podemos fazer aquelas análises da seguinte forma: Enoque andou com Deus, e o que aconteceu então com os seus empreendimentos? Enoque andou com Deus. O fim não era o resultado de andar com Deus, o fim era a própria caminhada ao lado de Deus, era o próprio Deus. Enoque andou com Deus, e como foi então a sua descendência? Enoque andou com Deus. A Bíblia está preocupada em apontar para esse fato de que houve alguém que fez de Deus o fim supremo e o alvo maior de sua vida. Alguém que não usou Deus para uma outra finalidade, alguém que não se relacionava com Deus objetivando algo que Deus pudesse ser, fazer ou dar. Alguém que se relacionou por Deus, com Deus, por quem Deus é. Ele nos ensina que Deus não é um meio através do qual nós experimentamos e desfrutamos outras coisas. E queridos, isso é tão importante, porque isso é tão comum para tanta gente. Deus não pode ser um meio para fazer você feliz. E é claro que andando com Deus você vai experimentar daquilo que a Bíblia chama de maior e verdadeira felicidade. Mas se você anda com Deus para ser feliz, você fez de Deus um ídolo, e não o Deus da sua vida. O Deus da sua vida se tornou o seu ideal de felicidade. Deus não é um meio para nos fazer alcançar sucesso. E sim, é bem possível que andando com Deus, este que é poderoso e provedor, você experimente grande sucesso. Sucesso profissional, sucesso familiar, sucesso social, reconhecimento. Essas coisas não são ruins, não devem ser negadas por nós ou desprezadas por nós, mas nós não podemos fazer de Deus um meio para a obtenção de sucesso, ou um meio para a obtenção de prosperidade. Quantas pessoas você conhece, ou quantas pessoas você já ouviu dizendo que entram em campanhas ou estão participando de cultos e igrejas porque acreditam de verdade que com aquele movimento, com aqueles encontros, com aqueles cultos, com aquela música poderosa, com aquela mensagem maravilhosa, de alguma forma elas alcançarão de Deus aquilo que elas querem. O que Deus se tornou nesse objetivo, queridos, um meio, não um fim. E isso muda muito aquilo que a Bíblia apresenta como compreensão do que o culto é. O culto não deve existir para eu convencer Deus a algo que eu queira que Ele faça por mim. A Bíblia diz que isso é impossível, Deus não se dá a manipulação. O culto é um culto a Deus. O que me atrai a um lugar a esse é Ele, a presença dEle, a glória dEle, a dignidade dEle. A pequenez do meu coração, a pequenez da minha vida sendo um pecador, sabendo que ainda assim, por causa de Jesus, sou aceito em sua presença, então eu vou a Ele para cultuá-lo, eu vou a Deus por quem Deus é, não pelo que Deus pode me dar. Deus não pode ser um meio através do qual nós experimentamos e vivemos e realizamos grandes feitos para o próprio Deus. Olha que coisa interessante, queridos, até o ministério cristão, ele pode se tornar um ídolo do nosso coração, e eu uso Deus, e vivo em nome de Deus, mas o meu objetivo é aquele lugar, ministerialmente falando, que Deus vai me levar. Então perceba, seja você uma pessoa altamente egoísta,
que quer se relacionar com Deus para que Deus te dê a felicidade, o sucesso e a prosperidade que você tanto gananciosamente almeja, seja você a pessoa mais aparentemente altruísta do mundo, que deseja evangelizar tribos no sul da Somália, se Deus não for o fim da sua vida, se Deus não for o objetivo final, mas um meio para te levar a esse lugar de conquista, de realização, Deus deixou de ser Deus e se tornou um ídolo. Enoque, que viveu uma vida extraordinária, nos ensina que quando alguém anda com Deus, essa afirmação merece um ponto final. Enoque andou com Deus. O que Deus espera de mim? Você já fez essa pergunta? Eu não sei se você já se fez essa pergunta. Eu não sei o que Deus espera de mim. O que será que Deus tem para mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Provavelmente você já se fez essa pergunta, provavelmente você já se angustiou por causa dela, mas eu queria me arriscar a te oferecer uma resposta simples, embora não simplista, simples, porém verdadeira. O que Deus espera de mim? Olhando para a vida de Enoque, olhando para esse texto de Gênesis, eu posso responder que Deus espera que eu ande com Ele. Deus espera que eu ande com Ele Deus espera que eu ande com Ele e ponto final. A grande luta do nosso coração é aprender a lutar contra essa nossa tendência de fazer de Deus um meio. Deus quer que eu ande com Ele para quê, Rob? Deus quer que eu ande com Ele. Esse é o objetivo supremo da minha vida. Se eu fui criado por Deus, se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, se o autor de Eclesiastes está certo quando disse que Deus colocou no ser humano o anseio pela eternidade, sendo Ele o próprio eterno, eu preciso entender que a vontade soberana de Deus para o ser humano criado por Ele é que o ser humano ande com Ele. Eu preciso olhar para a descrição de Gênesis antes da queda, quando no capítulo 2 dizia que a cada entardecer Deus descia ao jardim e caminhava com Adão e Eva pelo jardim e conversava face a face com o homem e a mulher. Eu preciso entender que esse é o projeto de Deus para a sua criação: relacionamento, amizade, comunhão, intimidade. Deus quer que eu ande com Ele. Roberto, Deus não está esperando de mim um grande testemunho? Não. Deus não está esperando de você um grande testemunho. Roberto, Deus está esperando de mim que eu transforme a vida de alguém, pelo menos de uma pessoa? Não. Deus não está esperando que você transforme a vida de ninguém. Deus está esperando, Roberto, que eu de alguma forma me torne uma pessoa muito destacada no meu condomínio, ou na minha rua, ou na minha empresa, e de alguma forma eu seja um agente de transformação naquele lugar. Não é isso, Roberto, que Deus espera de mim? Não, não é isso que Deus espera de você. Roberto, Deus está esperando que eu me envolva com a igreja. Com a igreja Deus espera que eu me envolva. Não é isso que eu tenho que fazer, Roberto? Essa é uma vontade de Deus, que eu me envolva com a igreja? Não. E não se assuste com essas minhas respostas. Essas coisas que nós falamos aqui, um grande testemunho, transformar a vida de alguém, ou transformar a realidade de um lugar, se envolver com a igreja, estas coisas são realizadas por Deus, através de pessoas que andam com Deus. Então, Deus não espera que você tenha um testemunho impressionante nos lábios, Deus espera que você ande com Ele, porque se você andar com Deus, não te faltará relato nem história dessa caminhada ao lado dEle. Deus não espera que você transforme a vida de ninguém, Deus espera que você ande com Ele, porque andando com Ele você vai ter uma vida transformada, e a sua vida transformada inevitavelmente vai transformar a vida de muita gente, você vai ser um milagre ambulante. Deus não espera que você se envolva com a igreja, porque tem pessoas que se envolvem com a igreja achando que podem barganhar com Deus, e dizem: está vendo, Deus, eu sirvo, está vendo, Deus, eu chego antes, eu vou embora depois, eu entrego o meu dinheiro, eu entrego os meus dons e talentos, eu dou aula para crianças, eu toco na música. Então, Senhor, uma vez que o Senhor está vendo tudo isso, vá lá, faz a sua parte.
Me abençoa, dá aquilo que eu quero. Não, Deus quer que você ande com Ele, porque se você andar com Ele, você vai aprender a amar o que Deus ama, e você vai entender o quanto Deus ama a sua igreja, ao ponto de morrer numa cruz por ela, a ponto de permitir ou de não permitir que guerra alguma, peste alguma, pandemia alguma acabasse com a igreja no mundo. Pelo contrário, ela segue forte, vibrante, testemunhando, alcançando vidas e mudando a história. Por quê? Porque nós que andamos com Deus, aprendemos a amar o que Deus ama e inevitavelmente vamos servir a igreja. O problema é quando Deus não basta mais para nós. O problema é quando insanamente a gente começa a achar que de alguma forma Deus é pouco. Deus não é suficiente e chegamos até Ele com a expectativa de que Ele nos leve para o outro lugar. Chegamos até Ele com a expectativa que Ele nos dê aquilo que tanto esperamos. Há um salmo da Bíblia que eu amo, em que o salmista diz: essa é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó, e que tem o interesse maior na face de Deus do que nas mãos de Deus. São aqueles que se aproximam de Deus pelo caráter de Deus e não pelo poder de Deus para dar aquilo que eles desejam. Esse é o problema, quando a nossa busca deixa de ser uma busca por Deus e passa a ser uma busca pelo lugar que queremos que Deus nos leve, ou uma busca pela coisa que queremos que Deus nos dê. E é aqui, nesse ponto, que se estabelecem os dois tipos de vida possível apresentados na Bíblia. Eu amo a maneira como a Bíblia soluciona os nossos problemas de modo didático e simples. Linhas gerais, a Bíblia apresenta dois tipos de pessoas. De um lado, aquelas que dizem: Deus, faça a minha vontade. Deus, aqui está o que eu quero. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que eu desejo. Esse é o meu anseio, essa é a minha busca, esse é o meu maior objetivo. No entanto, quem é Deus é você. Então eu venho a você para que você dê aquilo que eu quero. Do outro lado, o outro grupo de pessoas, que são aqueles que dizem: Deus, faça a sua vontade, cumpra o teu querer. O primeiro grupo, daqueles que dizem: Deus, faça a minha vontade, eles se encontram naquela categoria da condição, eles se encontram naquela categoria do se então. É o grupo de uma fé oportunista, de uma fé pragmática. É a pessoa que diz o seguinte: olha, se Deus funcionar para mim, eu sigo com Ele. Enquanto Deus funcionar, enquanto der certo, eu vou continuar ali. Deus funciona, eu estou no culto. Deus funciona, eu estou na igreja. Deus funciona, eu vou tentar fugir aqui e ali do pecado. Deus não funciona, ou seja, Deus não entrega aquilo que eu espero que Ele entregue, e eu não encontro o serviço de atendimento ao consumidor onde eu possa fazer uma queixa contra Deus e a sua fraca assistência, então eu deixo de segui-lo, eu deixo de amá-lo, eu deixo de caminhar com Ele. São aqueles que tentam manipular Deus para que Ele realize os seus propósitos pessoais. São aqueles que estabelecem condições para Deus. Você conhece gente assim? Você já viu gente que diz para Deus com o dedo em riste: você tem que me abençoar, você tem que me dar, porque eu tenho sido fiel, porque eu tenho dado, porque eu tenho feito, porque eu tenho estado presente. São os filhos de Jacó. Antes de Jacó ter o seu encontro transformador com Deus, há um texto em Gênesis, capítulo 28, versos 20 e 21, ele vai ser exibido aqui e também na sua tela. O texto diz assim: então Jacó fez um voto, dizendo, olha que interessante isso, né? Porque é muito moderna essa ideia do evangélico que faz voto o tempo todo, tem campanha de tudo que é lugar, de tudo que é jeito. E aqui estava Jacó fazendo uma campanha. Ele diz aqui, olha, então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, se Deus cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, se Deus prover-me de comida e de roupa, e se Deus levar-me em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se Deus
cumprir adequadamente a lista de coisas que eu espero que ele faça, então aí sim ele vai ser meu Deus. Aí tá bom, aí eu vou caminhar com ele. Mas ainda bem que há um segundo grupo. O grupo daqueles que, ao contrário dos primeiros que dizem, Deus faça a minha vontade, eles dizem, Deus faça a sua vontade. E eles não se encontram na condição do se Deus, então eu sigo, mas eles se encontram na condição ou na categoria do ainda assim. Ou seja, mesmo que eu não chegue no lugar que eu gostaria que Deus me levasse, mesmo que tendo batido na porta dos céus, mesmo que tendo orado por aquilo, mesmo que entendendo com a minha limitação e a minha compreensão que aquele caminho era bom, que aquela realização era boa, que aquela conquista era a conquista, que aquele era o melhor destino, e pedindo isso a Deus, recebendo um não como resposta, mesmo que eu não chegue no lugar que eu gostaria que Ele me levasse, eu continuo e eu continuarei andando com Deus e pertencendo a Deus. Essa é a espiritualidade de Jesus, a oração de Jesus no Getsêmani. A poucas horas do seu julgamento e da sua crucificação, encontra um lugar solitário para orar. Ansioso, tenso, seu corpo transpira sangue, ele ora por 3 vezes ao seu Pai, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. A gente, às vezes, tenta fazer uma maquiagem na oração de Jesus. A oração de Jesus foi, Pai, eu estou angustiado. Não por ter de experimentar a tortura física e a cruz vergonhosa diante dos homens. Eu estou angustiado por saber que se aproxima um momento em que, pela primeira vez, desde toda a eternidade, eu lidarei com a sua indiferença, com o seu dar de ombros para mim, com a sua ira, e não com o seu amor, no lugar dos pecadores. E essa ideia é apavorante. Então, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas a oração não encerrava dizendo, faça a minha vontade. A oração encerrava dizendo, contudo, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. Essa é a espiritualidade de Abacuque. Lembra do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18? O texto vai ser projetado aqui também. Abacuque diz, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim. Sabe o que acontece com essa oração de Abacuque? Ela fica muito longe da nossa realidade, porque a cultura agrícola e rural desse homem não nos permite sentir a fundo o que ele estava sentindo e o que ele estava dizendo. Mas mude essa oração, contextualize essa oração para os nossos dias, e imagine alguém orando dizendo, ainda que eu abra a despensa da minha casa e não tenha mantimento algum para oferecer na mesa aos meus filhos e ao meu cônjuge que eu tanto amo. Ainda que eu levante de manhã para um novo dia e não exista nenhuma perspectiva de trabalho ou renda. Ainda que eu tenha de lidar com o espelho e perceber que a minha saúde se fragilizou, que eu estou enfermo, necessitado de apoio e de assistência, e ainda que olhando ao redor na sociedade em que eu vivo, nada inspire o meu coração a acreditar que as coisas irão melhorar, pelo contrário, tudo indica que vai de mal a pior, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Não parece mais difícil orar? Essa é a oração de quem anda com Deus. Deus pode tudo humanamente falando, caminhar de modo errado. Eu não busco o que o Senhor pode me dar, eu busco o Senhor. E mesmo que as coisas que o Senhor pode me dar, eu não as tenha por um tempo, eu não deixarei de ter o Senhor, e isso me basta. Isso basta para que a minha vida seja uma vida extraordinária, que excede, que está além do banal, que está além do ordinário.
Concluindo, queridos, aqui o início de uma vida extraordinária tem o seu ponto de partida nesse desejo do nosso coração de andar com Deus. Sabe por quê? Qualquer projeto de vida que você e eu tenhamos e que tira Deus da órbita da nossa história, não pode ser bem sucedido. Qualquer projeto de vida que a gente desenvolva no coração e que se torne o fim supremo da nossa existência e não mais Deus é esse fim, esse projeto se tornou o nosso falso Deus. Ele vai mentir para nós, ele vai nos frustrar, ele vai nos machucar. Agora, quando eu ando com Deus, Deus é poderoso para fazer o meu coração sonhar. Deus é poderoso para me dar visão, Deus é poderoso para me fazer alcançar lugares inimagináveis, por mim mesmo antes. Ele é poderoso, mas eu preciso andar com Deus, tendo nele o meu próprio fim, e não um meio para essas coisas, não um meio para essas conquistas. Você já sabe disso, mas eu vou repetir. Os padrões que a nossa cultura estabeleceu e tem estabelecido para sucesso, realização e felicidade não nos bastam e não nos bastarão jamais. Você sabe, você ouve o tempo todo a história de pessoas que alcançaram o sucesso que seria por si só motivo de inveja para a grande maioria da população e, no entanto, aquelas pessoas continuam sedentas, vazias e depauperadas na alma. A gente se mete de cabeça nessa busca desenfreada por felicidade ou por aquilo que a sociedade nos estabelece como uma vida feliz, e então nós consumimos, nós gastamos, nós nos endividamos, conseguimos pagar, conseguimos viajar, conseguimos ir para lugares financeiramente falando não imaginados antes por nós, e ainda assim temos a sensação de que nos falta. É o craque do futebol, é a estrela do futebol que roda o mundo e que ganha milhões e encontrando um pouquinho de paz no beco da comunidade carente onde nasceu. É a crise de não entender por que se conquista tanto, se vive tanto, se tem tantos amores, se tem tantas condições e parece que a felicidade continua perdida num lugar esquecido de uma infância passada. Nós sabemos que o que a cultura tem estabelecido como padrão de sucesso, realização e felicidade não nos basta. Uma vida extraordinária. E se você deseja que 2021 seja esse ano para você, uma vida extraordinária é aquela em que se vive mais de Deus. É aquela em que se vive mais com Deus, como Enoque viveu. É aquela onde se vive mais em Deus, percebendo que as experiências da vida, os relacionamentos, o trabalho, as realizações, tudo isso acontece em Deus, tudo isso acontece diante dEle, tudo isso acontece com o desejo de colocar um sorriso no rosto dEle, glorificar o nome dEle. Uma vida extraordinária é aquela em que se vive mais para Deus, para Deus. E eu pergunto a você, no fim da sua história, quando você já não mais estiver aqui, como você gostaria de ser lembrado pelas pessoas? Como você gostaria que as pessoas recordassem de você? Eu sei que nós podemos desejar na vida muitas coisas que nós simplesmente não teremos condições de levar com a gente, coisas que vão ficar aqui. Talvez algum tipo de um legado que é passageiro. Talvez você possa dizer, o meu grande objetivo é deixar uma boa condição financeira para os meus filhos, que quem sabe alcance até os meus netos, de modo que eles não tenham muita preocupação em trabalhar como eu trabalhei, em se doar como eu me doei. Não passam 2 gerações, a sua fortuna foi embora. Você que trabalhou tanto ensinou que as suas gerações vindouras não tinham que trabalhar, só consumiram seu dinheiro e o dinheiro acabou. Agora, será que nós não deveríamos desejar a vida como a vida de Enoque e sermos lembrados como homens e mulheres que andaram com Deus? E como é que foi a realização? E o que eles fizeram? E o que eles alcançaram?
e o que eles acumularam na vida, e os lugares do mundo que eles conheceram, isso não importa tanto. Sobre ele tem uma coisa que precisa ser dito: ele andou com Deus. Sobre ela tem uma coisa muito importante que tem que ser dita: ela andou com Deus. Sabe, queridos, eu, Roberto, gostaria muito de ser lembrado pelos meus filhos, de ser lembrado pela minha esposa, de ser lembrado pelos meus amigos, de ser lembrado pelos irmãos da igreja, de ser lembrado pela igreja que eu pastoreio, não como alguém de grandes realizações, não como alguém de grandes conquistas, humanamente falando, mas como alguém que teve o testemunho de que andou com Deus. E o que Deus vai fazer? Esse assunto é com Deus. Quão profundo Deus vai levar a nossa vida, quão longe Deus vai levar a nossa vida, Deus fará. Me cabe desejar andar com Ele. Eu me lembro, e o Dodô que está aqui lembra também, lá na época do seminário, quando o Antônio Elias de vez em quando aparecia por lá, e era uma frase batida que ele dizia e os outros diziam que ele dizia. O reverendo Antônio Elias, que foi um pastor que viveu até quase os 100 anos, e o conselho que ele costumava dar aos seminaristas sempre era o mesmo. Ele dizia: meus filhos, cuidem da profundidade da vida de vocês com Deus, e a extensão do ministério de vocês, Deus cuidará. E eu acho que esse conselho vale para qualquer cristão. Cuide de andar com Deus. E o que Deus vai fazer na sua vida? Que lugares você vai chegar? Quais conquistas você terá? O quanto você vai viver? O quanto você vai ter? O quanto você vai transformar? Deus vai fazer através de você enquanto você estiver andando com Ele. Então ande com Deus. Ande com Deus. Que esse seja o nosso grande desejo e que a gente entenda. Eu espero que isso não frustre você hoje, mas que você entenda que o segredo de uma vida extraordinária é uma vida em que a gente se perde em Deus, andando com Ele, caminhando com Ele, se enchendo dEle, apenas isso. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar de pé. Meu amigo Dodô, você pode vir aqui orar com a gente? Não posso perder a oportunidade de ser abençoado pela oração desse amigo querido. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos por essa manhã tão preciosa na Tua presença como igreja, manhã em que tivemos a oportunidade de cantar para Ti o que faz sentido para os nossos corações, manhã que participamos da Tua mesa, que Deus nos alimenta de Ti, dessa esperança, dessa certeza de que o Senhor se fez pecado em nosso lugar, para que alcançássemos salvação, e salvação para toda a eternidade. Deus, que vitória maravilhosa! Deus, que presente, Deus, eterno, duradouro, eficaz sobre as nossas vidas. E muito obrigado por essa palavra, Senhor, que encontrou os nossos corações, o Teu Espírito ministrou as nossas vidas. O nosso desejo, o nosso anseio é andar contigo, é Te conhecer, Deus, é Deus caminhar com o Senhor e viver a vida que o Senhor tem para nós. Livra-nos, Senhor, de expectativas, Deus, para esses dias, para esse tempo, que não sejam a primeira, Deus, de estar na Tua presença, de Te conhecer e de nos colocar nas Tuas mãos. O Senhor tem, como o Beto falou, Pai, a dimensão da onde o Senhor quer nos levar. Deus, o que queremos nessa manhã é ter uma vida de profundidade, de intimidade, de Deus conhecer o Senhor mais e mais. Senhor, em nome de Jesus, que essa resolução para esse início de ano seja algo, Pai, que dure até o último dia desse ano, para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, homens e mulheres, cheios do desejo de andar com Deus, todos os dias e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana maravilhosa. No próximo domingo estaremos aqui juntos, num culto super especial, então programe-se para estar conosco, traga convidados, e você que nos convida hoje, que nos visita, pode me convidar também se você quiser, estamos aí disponíveis. Que alegria te receber, seja bem-vindo, volte sempre,
não tenha tanta pressa para ir embora. Nós apreciamos muito a sua visita aqui hoje.